Chamavam-lhe o fantasma de Elmond. Os médicos do Mercy General, ela era apenas Elijah, o quieto homem de meia-idade enfermeira que esvaziava comadres e levava ordem sem uma palavra. Mas quando um fuzileiro naval condecorado se levantou no meio de um pronto-socorro lotado, tremendo com a raiva, invadiu quando um cirurgião a humilhou. O silêncio era ensurdecedor. Ele não apenas defendê-la. Ele caiu de joelhos. Você não faz ideia de quem está parado na frente. Você, ele sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu rosto. Essa mulher não é apenas uma enfermeira. Ela é a razão pela qual toda uma pelotão conseguiu voltar para casa. E quando a verdade finalmente veio à tona, não foi apenas isso. Chocou o hospital. Trouxe-o à cidade inteira, parou. Luzes fluorescentes do Mercy General. A sala de emergência fervilhava com frequência que causa dor de cabeça que Elias Jenkins sabia mais do que o som de seu próprio batimento cardíaco. Aos 45 anos, Elijah se mudou. Com uma eficiência que a tornou invisível. Ela era graxa no engrenagens de uma máquina caótica, mudando quarta-bolsas, acalmando crianças aterrorizadas, e limpando as bagunças que os mais jovens fizeram. As enfermeiras engasgam com uma expressão estoica e vazia. Expressão. Seu cabelo estava preso para trás. Um coque prático que desfia, e seu uniforme médico. Estavam limpas, mas desbotadas. Não havia nada. Nela havia algo que gritava heroísmo. Na verdade, a maioria das pessoas mal a notava. Presença. Enfermeira, eu pedi 50 miligramas de tramadol, não 25. Você é surdo ou apenas incompetente? A voz cortou o ar como um chicote. Dr. Gregory Pierce, do hospital, o mais novo cirurgião de trauma, estava de pé sobre do leito do paciente, encarando Elijah com um olhar fulminante. Pierce tinha 32 anos, bonito de um jeito que ele tinha plena consciência disso, e possuía um ego que mal cabia na dupla portas. Ele foi contratado por tradição familiar, seu pai fazia parte do conselho do hospital, e ele tratavam a equipe de enfermagem como móveis. Elijah não hesitou. Ela manteve os olhos fixos na ficha do paciente. O paciente tem histórico de uso de opioides. Sensibilidade, doutor. 50 miligramas podem causar depressão. Seu estímulo respiratório, considerando seu estado atual. BP. Ajustei a dose para garantir a segurança. O rosto de Pierce ficou vermelho de raiva. Ele detestava ser corrigido, especialmente por alguém que o corrigia. Elijah, que nunca sorria com suas piadas. E nunca negligenciou suas credenciais. Ele arrancou o gráfico das mãos dela. Eu sou o cirurgião aqui, Elias. Você é a enfermeira. Seu trabalho é fazer o que eu digo. Quando digo isso, não estou brincando de médico. Faça. Sua voz era monótona, desprovida de emoção. Ela se virou para o carrinho de medicamentos para ajuste à dosagem. Suas mãos estão firmes. No canto da sala de espera, sentados em uma cadeira de rodas que parecia pequena demais, um homem observava sua figura. Parecia desleixado, com uma barba espessa e desgrenhada, camisa de flanela manchada com café velho. E um boné de beisebol puxado para baixo sobre os seus olhos. Ele estava esperando há 3 horas. Para uma consulta sobre sua perna, uma bagunça de cicatrizes, tecido e hastes de metal. Este era o cabo Ethan Gator Miller. A maioria das pessoas viu um veterano sem teto ou andarilho. Mas por baixo do jacaré de flanela havia 220 libras de reconhecimento da marinha, aposentado devido a ferimentos sofridos em uma emboscada que ainda o assombrava em seus pesadelos. Ele observou o cirurgião repreender a mulher. Ele a observou pegar. Mas o que chamou a atenção dele? O olhar de Gator não era sobre o bullying. Era a maneira como Elias se manteve de pé. Ela não se acovardou.
Ela estava em posição de descanso, com os pés à mostra. Com as mãos unidas, afastadas na largura dos ombros. Pelas costas dela, quando ela não estava trabalhando. Era uma memória muscular sutil e arraigada. E os olhos dela, quando o médico gritou, ela não parecia assustada. Ela parecia avaliando como se estivesse calculando o nível de ameaça e considerando-a insignificante. Ei, resmungou Gator para um enfermeiro que passava. Quem é aquela enfermeira? O enfermeiro revirou os olhos. Olhos. Esse é o Elias. Não ligue para o Dr. Pierce. Ele está em pé de guerra hoje. Bem, ela é simplesmente Elias. Ela está aqui há uma eternidade. Não fala. Muito sobre si mesma. Gator estreitou seus olhos. Ele conhecia aquela postura. Ele sabia que olha. Ele tinha visto aquilo na poeira e sangue do Afeganistão. Ele simplesmente ainda não conseguia identificar o motivo. A mudança a tensão entre o Dr. Pierce aumentou e Elias engrossando como fumaça. O pronto-socorro transbordou devido ao engavetamento de vários carros na I-95 provocou uma onda de casos de trauma. As portas. Trauma nível 1 a caminho, gritou um paramédico. Irrompendo pelas portas da Bahia. Homem 30 segundos, tensão maciça, pneumotórax, parabatendo. O caminhão bateu com força no sala de emergência. O paciente estava ofegante, seu rosto ficando com uma tonalidade azul assustadora. O Dr. Pierce estava lá, instantaneamente, disparando um estalo de dedos. Sobre luvas. Traga-me um kit para drenagem torácica. Agora, Pierce gritou, saiam da frente, pessoal. Elias já estava lá, a bandeja preparado antes mesmo de ele ter terminado a frase. Pierce agarrou o bisturi, suas mãos tremiam levemente. A pressão era alta. As estatísticas dos pacientes eram caindo vertiginosamente. Não consigo uma linha, Júnior. A enfermeira gritou, as veias colapsaram. Perfúrio, Pierce latiu. Eu devo uma linha. Mas Pierce estava com dificuldades. O paciente anatomia ficou distorcida pelo inchaço. Ele tentou fazer a incisão para o dreno torácico, mas ele hesitou. O ângulo estava errado. Ele estava em pânico. Doutor, a saturação dele é 60. Elijah disse, com a voz cortante. O barulho. Não era alto, mas tinha um tom de comando que atingiu o ouvido. Você é muito baixo. Você vai bater no baço. Cale a boca, gritou Pierce. Suor escorrendo pela testa dele. Eu sei. O que eu estou fazendo? Ele não fez. Ele bloqueou outro ar entra, mas o chiado do ar escapando não veio. O paciente teve uma convulsão. Ele está codificação. O monitor gritou. Pierce ele congelou. Ficou olhando fixamente para o monitor, um som grave e ininteligível gritava para ele. Ele faltou o espaço para o plural. O paciente estava morrendo ali mesmo na mesa por que de arrogância. De repente, Elias se moveu. Não era o movimento de uma pessoa de meia-idade enfermeira. Foi um turbilhão de violência e precisão. Ela entrou no de Pierce. Espaço, dando-lhe uma trombada forte o suficiente para fazê-lo cambalear para trás contra a parede. O que você acha do seu Pierce? Começou quieto. Elias sibilou. Não estava. Um pedido. Num movimento fluido, ela pegou uma agulha angiográfica de calibre 14 de a bandeja. Ela não hesitou. Ela palpou o tórax do paciente e encontrou o segundo espaço intercostal hemiclavicular linha e enfiou a agulha. Chiado. Ao som do ar preso escapando era o som mais doce da sala. O peito do paciente subia e descia rapidamente. O monitor começou a emitir um sinal sonoro rítmico novamente. Descompressão por agulha bem-sucedida.
Elijah afirmou que sua voz estava voltando àquele tom robótico e sem vida. Ela se virou para a enfermeira júnior, preparando para um novo tórax inserção do tubo. Mais alto desta vez. Eu vou guiar você. Pierre estava encostado na parede, ele ficou boquiaberto. Olhou em volta. Quarto. Cada enfermeira, cada auxiliar de enfermagem, e os poucos pacientes que conseguiam enxergar eram encarando. Ele tinha acabado de ser fisicamente afastado de seu próprio paciente por um subordinada, e ela acabará de salvar a homem que ele quase matou. Humilhação. Quente tóxico, inundou suas veias. Ele ajeitou o casaco branco, os olhos estreitando-se em fendas. Saia, Pierce sussurrou, com a voz trêmula. Raiva. Elias olhou para ele. Doutor, o paciente precisa de ajuda, eu disse, saia. Pierce gritou, atirando uma bandeja de metal no chão. Chão. Ele fez um barulho alto, silenciando todo o pronto-socorro. Você está suspenso. Você agrediu um oficial superior. Quer dizer, um médico excelente. Você praticava medicina. Sem licença. Saia da minha sala de emergência. Antes que eu chame a segurança e você. Arrastado algemado. Elias não, ela argumentou. Ela não se defendeu. Ela simplesmente assentiu com a cabeça e tirou seu corpo ensanguentado. Luvas, e saiu do Trauma Bahia. Jacaré, que estava observando de no corredor, sentiu um choque elétrico descer pela espinha dele. Agulha descompressão. O jeito como ela segurava a agulha, o jeito como ela verificava os sinais vitais. E aquela checagem de quadril, foi um movimento de combate corpo a corpo, CQC. Ele já via esse movimento exato sendo usado para limpar um funil fatal em uma brecha. E então, quando Elias passou por ele, a cabeça gator, derrotada e caída, viu aquilo. Ela alcançou até enxugar o suor do pescoço dela, e o dela a parte superior do aparelho de limpeza deslocou-se ligeiramente. Logo abaixo da clavícula, mal era visível uma área de tecido cicatricial. Parecia uma queimadura com um formato vagamente parecido com o de uma estrela. Mas não foi a cicatriz que o coração de Gator parou. Foi a tatuagem. Espiando por baixo da pulseira do relógio em seu pulso interno. Um pequeno tridente desbotado. Envolto em arame farpado. Garra de jacaré. As rodas de sua cadeira tão duras os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia disso. Símbolo. Era extraoficial. Pertencia para uma operação devastadora específica em Vale de Curangal. Operação Aurora Vermelha. De jeito nenhum, sussurrou Gator. Não pode ser. Ele girou a cadeira de rodas, ignorando a dor na perna dele. Ei, enfermeira. Elias. Ela não parou. Ela estava caminhando em direção à saída, agarrando a casaco. Pierce saiu furioso do Trauma Bahia, ainda sob o efeito da adrenalina. E nem se dê ao trabalho de voltar, ele disse. Gritou atrás dela. Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe neste estado. Você é uma responsabilidade, um ninguém. Visão do jacaré ficou vermelho. Ele se levantou com um esforço. Foi mal. A perna gritou em protesto, mas ele a trancou. O joelho dele. Ele não estava bem agora. Ele era um fuzileiro naval. Ei! Rugiu Gator. O som era como um trovão. Uma voz de comando treinada em convezes de desfile e campos de batalha. Todos congelaram. Dr. Pierce parou no meio do passo. Gator mancava. Para a frente, arrastando a perna, movendo-se para dentro. O centro da sala. Ele apontou para apontando o dedo trêmulo para o Dr. Pierce. Você se calou.
Sua boca. O jacaré rosnou. Perfurar piscou, confusa. Com licença. Isto é um hospital, senhor. Sente-se. Cale a boca. Eu disse, cale a boca. Gator latiu. Ele voltou o olhar para Elias, que parou nas portas automáticas. Ela virou-se lentamente, com os olhos arregalados. Ela viu. Ele parado ali. Ela viu o reconhecimento em seus olhos. E parou pela primeira vez em 10 anos, Elijah olhou aterrorizada. Não faça isso. Ela murmurou, sem emitir som. Gator a ignorou. Ele olhou para trás. Pierce. Você a chamou de ninguém. Ela disse que exercia a profissão sem licença. Gator enfiou a mão no bolso e puxou uma moeda de desafio. Bronze pesado amassado. Ele o ergueu. Você sabe o que é isso, doutor? Perguntou Gator, seu voz trêmula pela emoção. Isto é uma moeda comemorativa da unidade do 2º Batalhão, 7º Fuzileiros Navais. O Batalhão Fantasma, ele apontou para Elias. Eu estive lá por 10 anos atrás. Estávamos encurralados em um vale você não conseguimos encontrar no mapa. Tínhamos 20 feridos, sem evacuação, sem apoio aéreo. Apenas nós e o Talibã. A sala era mortal. Silencioso. Tínhamos um corsário conosco. Ou pelo menos era o que pensávamos. Sim, fizemos. Ela era ligada a uma cultura. Equipe de suporte. Mas quando as rodadas ela começou a voar, não se escondeu. Ela assumiu o controle. O jacaré deu um passo em direção a Elias. Ela me manteve vivo por 6 horas. Com um ferimento penetrante no peito. Ela correu. Através de fogo de morteiro 3 vezes para arrastar minha tenente para um lugar seguro. Nós a chamamos Santa. Nunca soubemos seu nome verdadeiro. Porque tudo foi censurado, classificado. Operações secretas, Elijah a sacudiu. Cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Por favor, ela sussurrou. Gator olhou para Pierce. Os olhos dele estão ardendo. Você quer demiti-la? Você quer dar uma palestra sobre medicina para ela? Doutor. Essa mulher esqueceu mais você aprenderá mais sobre traumas do que jamais saberá. Ela é uma inquilina de esquerda condecorada comandante. Ela é a razão pela qual eu sou parado aqui. Pierce zombou, atravessando os braços dele. Isso é ridículo. Ela é uma enfermeira. Se ela fosse uma heroína de guerra, por quê? Ela está esfregando o chão aqui. Ela é uma mentirosa. E você está delirando. Ela não está mentindo. Uma nova voz ecoou de lá. A entrada do hospital. Todos se viraram. 2 homens de terno escuro estavam ali parados. Atrás deles estava um homem mais velho com prata cabelo usando um terno que custou mais do que o carro de Pierce. Ele se apoiava em uma bengala, mas sua postura era ereta. Era o senador Thomas Alloway, mas para os militares entre as pessoas presentes na sala, estava o general. Alloway se aposentou. O general Pierce gaguejou. O hospital administrador que acabará de chegar ao ruído que se tornou pálido. General Alloway ignorou o médico. Ele caminhou direto para Elias. Ele parou em diante dela, seus olhos suaves. Nós estava te procurando há muito tempo, comandante, disse Alloway gentilmente. Você desapareceu após a descarga. Você nem sequer compareceu à cerimônia. Elias olhou para os sapatos dela. Eu não fiz isso pelas medalhas, general. Eu só queria esquecer. Eu sei, Alloway disse. Ele se virou para o quarto.
Mas você não dá para esconder quem você é. Não quando se é idiota. Assim, ele gesticulou vagamente em direção a perfurar. Tentar te destruir. Corredor olhou para Gator. Que bom te ver. Cabo Miller. Abaixar o braço. Eu cuido disso. O relógio. Gator assentiu, desabando para trás. Em sua cadeira de rodas, exausto, mas com um sorriso, a louva virou seu aço frio. Olhos azuis fixos no Dr. Pierce. Você acabou de... Demitiu o condecorado com a Cruz da Marinha. Você tem ideia do tamanho de um erro que você acabou de cometer? A mandíbula do Dr. Pierce caiu no chão. O silêncio no pronto-socorro não durou muito. Foi interrompido pelo ritmo agudo som de sapatos sociais batendo no azulejo. O que diabos está acontecendo aqui? A voz era mais grave, mais suave e muito mais perigoso que o Dr. Gregory Pierce. Pertencia a Richard Pierce, o presidente do conselho do hospital e o pai de Gregory. Ele era um homem que usava poder como um terno feito sob medida, impecável, caro e intimidante. Ele estava em uma reunião de diretoria no andar de cima. Quando começou a comoção, e as notícias de a bronca pública que seu filho deu viajou rápido. Gregory Pierce endireitou-se imediatamente, apontando o dedo para Elias. Presidente, essa enfermeira me agrediu. Ela sequestrou meu paciente, realizou um procedimento não autorizado, e agora isto. Esse vagabundo está me ameaçando. Os olhos de Richard Pierce percorreram cena. Ele ignorou Gator em seu cadeira de rodas. Ele ignorou o espanto. Equipe. Seu olhar pousou no general. Corredor. General. Richard disse, com um tom gélido, eu não. Percebi que você estava no prédio. Eu suponho que você não faça parte desse circo. Hoje eu sou o mestre de cerimônias do circo, Richard. A louva respondeu, com a voz calma, mas duro como o granito. E se você quiser salvar este hospital de um pesadelo de relações públicas, isso encerrará seu mandato. Eu sugiro que nós leve essa conversa para o seu escritório. Agora. Richard fez uma pausa. Ele olhou para Elias. Olhei para ela de verdade pela primeira vez. Ele viu o desafio em sua postura, o jeito como ela estava ao lado do general, não como subordinado, mas como igual. Ele viu o perigo. Meu escritório, Richard. Estalou os dedos. Gregory, venha comigo. Você, também, senhorita Jenkins. E o cabo vem conosco, disse Elias. Foi a primeira vez que ela falou em poucos minutos. Sua voz não era mais aquele zumbido monótono de um funcionário. Era a ordem incisiva de um oficial. Richard zombou. Isto não é um sem-teto, abrigo, senhorita Jenkins. Ele é meu testemunha, disse Elias. E se ele não vier, eu vou a pé. E se eu for a pé, ligações gerais da CNN. O maxilar de Richard se contraiu. Tudo bem. O gabinete do presidente era uma fortaleza de mogno e couro com vista para o horizonte da cidade. Foi projetado para fazer qualquer pessoa do outro lado da mesa sentir-se pequeno. Elijah Jenkins estava sentado em uma das poltronas de pelúcia. Cadeiras, costas retas, mãos cruzadas em seu colo. Gator se virou sozinho em seguida. Para ela, ainda agarrado ao seu desafio moeda. Gregory Pierce caminhava de um lado para o outro atrás de seu pai, servindo-se de uma bebida de um copo de cristal decantador. Suas mãos ainda estavam tremendo. Isso é um absurdo, cuspiu Gregory. Ela matou um paciente. Ela salvou um paciente. Você estava ocupado matando. Interrompeu Gator. Sua voz era baixa e rouca. Chega!
Richard bateu com a mão na mesa. Ele voltou seu olhar predatório para Elias. Senhorita Jenkins, vamos parar com o teatro. Meu filho me disse que você o agrediu fisicamente. Ele. Isso é motivo para punição imediata. Demissão e acusações criminais. Eu não importo se você tem uma medalha de guerra há 10 anos. Isso não te dá o direito de administrar minha sala de emergência. Isso não era apenas uma medalha, Richard. General Alova disse, encostando-se no batente da porta. Era a Cruz da Marinha. Você sabe. Saber quantas mulheres receberam isso desde a Segunda Guerra Mundial. Não me interessa. Richard retrucou, isso é um problema. Ela é enfermeira. Seu âmbito de atuação à prática é limitada. Se esse paciente tivesse, ele morreu? Não, disse Elias calmamente. Porque eu conhecia a anatomia melhor do que seu filho faz isso, Gregory corou. Eu sou um cirurgião certificado. Você entrou em pânico, disse Elias, virando-se para olhá-lo. Seus olhos estavam frios. Você perdeu a oportunidade. Consciência. Seus tremores nas mãos começaram quando Sati caiu abaixo de 80. Você estava fixado na colocação do tubo e ignorou a fisiologia da tensão. Você ia matá-lo, Gregory. Você me impediu. Como se atreve? Gregory começou. Ela tem razão, disse Gator. Eu vi isso. Eu já vi paramédicos trabalhando sob morteiro. Dispare com mãos mais firmes do que você tinha em uma sala com temperatura controlada. Richard estava de pé. Ele se levantou, o rosto escurecendo. Eu não vou sentar aqui e deixar uma enfermeira e uma insultar meu filho. Senhorita Jenkins, vocês estão demitidos. Com efeito imediato, e eu vou garantir que sua licença seja revogada. Você nunca vai esvaziar um urinol neste lugar. País novamente. General Alova riu. Era um som seco e humilhante. Pode falar, Richard, disse Alova. Demitam-na. Revoguem a licença dela. Mas antes de fazer isso, talvez você queira. Veja o arquivo pessoal que acabei de ter. O Pentágono deslacrou e enviou por fax para o seu secretário. O interfone tocou. Senhor Pierce, acabou de chegar um fax. É classificado como ultra-secreto, mas tem sido informação omitida para visualização pelo público em geral. Departamento da Marinha. Ricardo hesitou. Apertou o botão. Trazer entrou. Uma secretária apavorada entrou rapidamente, deixou cair uma pasta grossa sobre a mesa, e fugiu. Richard abriu o arquivo. Gregory inclinou-se sobre o ombro dele. Enquanto eles liam, o silêncio na sala tornou-se mais pesado. Assunto: Jenkins Elijah Arranque Tenente Comandante 04. Designação Reconhecimento Anfíbio Especial Corema. Médico do SARC em anexo. Unidades. Desenvolveu. Esquadrão Vermelho 24º STSC Especial Divisão de Atividades. Richard virou a página. Incidente Relatório. Operação Red Dawn. Local: Vale de Kurangal, Afeganistão. Resumo. Sob intenso fogo inimigo, o tenente-comandante Jenkins realizou 3 operações de emergência. Amputações em campo, coordenadas apoio aéreo aproximado após o J-ataque incapacitado e sozinho defendeu um ponto de coleta de feridos para 6 horas, sofreu 3 ferimentos à bala. Recusaram evacuação médica até que todos os funcionários instáveis foram retirados do local. Richard parou de ler. Ele olhou para cima e viu Elias. A mulher com o uniforme cirúrgico desbotado. A mulher que ganhava $28 por hora. Você é um médico, sussurrou Gregory, olhando fixamente para ele. O arquivo. Você tem um diploma de medicina.
da Universidade Johns Hopkins. Você é um trauma. Cirurgião. Eu era, disse Elijah suavemente. Não segurei um bisturi em um desde então. Voltei para casa. Por que? Perguntou Gregory. Sua arrogância foi substituída por uma genuína confusão. Porque você trabalha como enfermeira. Você poderia ser chefe de cirurgia em qualquer lugar em o país. Elias olhou para ela. Mãos, as mãos que salvaram centenas e não conseguiram salvar aqueles que o que mais importava. Porque eu não quero doutora da glória, ela disse, e eu não quero o complexo de Deus. No campo, existem 100 títulos. Só existe o sangue e a sujeira e a pessoa ao seu lado. Eu me tornei enfermeira porque queria cuidar. Para as pessoas, não para presidir sobre elas. Eu queria fazer o trabalho, não correr atrás dele. Estabilidade. Ela olhou para Richard. Eu não agredi seu filho. Eu o salvei. Carreira. Se aquele paciente tivesse morrido no mesa devido à sua negligência, o processo teria custado milhões a este hospital. Eu entrei em cena. Fiz o trabalho. E então eu recuo. Richard Pierce era um homem de negócios. Ele calculou riscos e ativos. Ele olhou primeiro no arquivo, depois em seu filho, depois em o general. Ele percebeu que estava segurando uma granada ativa. Se eu te demitir, disse Richard lentamente. O general se dirige à imprensa. A história é que o general da misericórdia demitiu um herói de guerra por salvar uma vida. Correto, disse a Lovey. E se eu ficar com você? Perguntou Richard. Então volto ao trabalho, disse Elijah, como enfermeira, e seu filho aprende algumas coisas humildade. E talvez, só talvez, você comece a tratar os veteranos que vêm ao seu consultório. Pronto-socorro com um pouco mais de respeito. Richard ele fechou o arquivo e respirou fundo. Saia do meu escritório, disse ele. Elias, volte ao seu turno. Nós vamos revisar o incidente. Foi uma retirada. Uma medida temporária, mas um retiro. No entanto, Elias se levantou. Ela sentiu. Para Lovey, depois olhou para Gator. Venha. Vamos lá, fuzileiro naval. Vamos dar uma olhada nessa perna. Apropriadamente. Ao saírem do escritório, Gregory Pierce desabou numa cadeira, derrotado, mas em seus olhos, um novo fogo se acendia, não de humildade, mas de puro ódio destilado. Ele havia sido humilhado diante de seus pai. Ele não se esqueceria disso. Senti que a vitória no cargo de presidente era importante. Pouco para Elias. Ela conhecia homens como o Pierce. Eles não aceitaram a derrota. Eles simplesmente se reagruparam. Quando ela levou Gator de volta para baixo ao chegar ao pronto-socorro, a atmosfera havia mudado. Os sussurros cessaram quando ela passou. Enfermeiras que a ignoraram durante anos agora seus olhos se fixaram na cicatriz. Seu pescoço, imaginando as histórias por trás, ela odiava isso. Ela odiava aquilo. Atenção! Durante 5 anos ela teve invisibilidade cultivada. Era a armadura dela. Agora estava despojada. Ausente. Você está bem, mãe? Perguntou Gator enquanto ela verificou o curativo na perna dele. Não pode me chamar de mãe. Elijah murmurou, aplicando olhar fresco com facilidade praticada. Eu sou apenas Elias. Você nunca é apenas Elias, disse Gator. Não mais. Você viu os telefones fora de serviço. Ali. Metade da sala de espera gravou o que aconteceu. Ele estava certo. No próximo de manhã, o vídeo intitulado Veterano Sem Teto expõe cirurgião arrogante e revela detalhes. A enfermeira heroína secreta teve 3 milhões de visualizações em YouTube. A seção de comentários era um incêndio florestal.
Esse cirurgião precisa ser demitido. Quem é? Ela. Deem-lhe uma medalha. A General da Misericórdia é uma piada. Veja como eles tratam aquele veterinário. Quando Elijah chegou para o seu turno, no dia seguinte, havia vans de notícias estacionadas em a calçada. Repórteres estavam se empurrando microfones apontados para qualquer pessoa de uniforme médico. Ela puxou o capuz para cima e manteve a cabeça erguida. Desceu e deslizou para dentro pela porta de carregamento. Doca. Mas lá dentro, a tempestade era pior. O Dr. Gregory Pearce não estava em lugar nenhum. Visto. Ele havia tirado uma licença pessoal. Em seu lugar, o hospital fervilhava de gente. Advogados. Elias foi convocado para a Humanidade e Recursos às 10 horas da manhã. Mas não era. Só a diretora de RH estava lá. Sentada em a mesa era um homem de cinza intenso. Processo, Arthur Vine, da família Pearce, advogada pessoal. Uma solucionadora de problemas. Senhora Jenkins. Vine começou, com uma voz melosa e agradável. Por favor, sente-se. Elias permaneceu de pé. Eu tenho a paciência, Sr. Vine. Faça isso. Rápido. Vaidoso sorriu. Ele deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Era uma impressão por força de um acordo de confidencialidade. O hospital está preparado para lhe oferecer um acordo, disse Vine. $200. 000 em troca, você renunciará ao cargo. Assine imediatamente este acordo de confidencialidade e emita uma declaração pública dizendo que os eventos no vídeo houve um mal-entendido e que o Dr. Pearce agiu corretamente. Elias olhou para o papel. Era muita coisa. De dinheiro. O suficiente para consertar sua pequena casa. Talvez tirar férias, algo que ela ainda não tinha feito há algum tempo. Uma década. E se eu recusar, o sorriso de Vine desaparece. Em seguida, abriremos uma investigação sobre o seu caso. Tempo de serviço. Especificamente, o incidente em Carbal, agosto de 2018. Elias sentiu o sangue escorrer dela. Com um rosto empinado, o coração martelando contra o dela. Costelas. Carbal, esse arquivo está lacrado, ela sussurrou. Nada está selado se você souber o caminho certo. Pessoas, disse Vine suavemente. Nós sabemos sobre a criança, Elias. Sabemos sobre os danos colaterais durante a extração. O relatório oficial te inocentou, mas o ótica uma enfermeira heroína envolvida em um ataque mal-sucedido onde civis morreram. A imprensa te devoraria vivo. O santo de Vale Coronal se tornaria um bebê assassino da noite para o dia. Foi um golpe baixo. Foi vil e era exatamente o tipo de alavancagem que Richard precisava. Pearce usaria. O incidente a que Vine se referiu foi o pesadelo que acordou Elijah gritando 3 noites por semana. Um alvo de alto valor. Extração em um mercado urbano denso. Um artefato explosivo improvisado, IED, detonou prematuramente. Elias tentará salvar uma criança da região. Apanhado na explosão enquanto voltava a fogo. Ela havia falhado. A criança morreu e ela estendeu os braços enquanto a equipe fazia a extração. Ela se culpava todos os dias desde então. Vocês são monstros, disse Elijah, dirigindo-se a ela. Voz trêmula. Estamos protegendo o hospital reputação, disse Vine friamente. Assine o papel, Elias. Pegue o dinheiro. Desapareça. De novo. É nisso que você é bom. Elias encarou a caneta. O peso dela passado a estava destruindo. Ela poderia acabar com isso. Agora. Vá embora. Deixe Gregory Pearce vencer. Ela estendeu a mão para pegar a caneta.
De repente, a porta se abriu de repente. Não era o general. Desta vez, a Lovey. Era um jovem morador com olhar desesperado. Precisamos de ajuda. Trauma grave a caminho. É um acidente de ônibus. Pediatria. Múltiplas lesões graves. O médico responsável é sobrecarregado. Elias deixou cair a caneta. A palavra pediatria corta através do homem negro como uma faca. Estou ocupado. Vine se irritou. Saia. Eles estão crianças. O morador gritou. Precisamos cada par de mãos. Elias olhou para a vaidosa. Ela olhou para o acordo de confidencialidade. Então ela olhou para o morador. O fantasma de Almon não negociou com terroristas, e ela não negociou com advogados quando vidas estavam em jogo. Vá para o inferno, disse Elias a Vine. Ela se virou e saiu correndo do escritório. Se você sair por aquela porta, nós liberem o arquivo, gritou Vine depois. Ela. Elias não parou. Ela correu para baixo. No corredor, seus pensamentos mudando de rumo. A turbulência emocional foi empurrada para um caixa e trancada. A mente tática assumiu o controle. Ela invadiu o pronto-socorro e parou abruptamente. Era uma zona de guerra. Um ônibus escolar capotou na rodovia. Havia crianças gritando por toda parte. Sangue no chão. Caos. O acompanhante médico, Dr. Evans, era um bom homem, mas ele estava se afogando. Ele estava tentando entubar uma criança de 7 anos enquanto grita. Ordens que ninguém conseguia ouvir por cima do barulho. Silêncio. Bradou Elias. O volume puro de sua voz, aprimorado no convés de voo dos porta-aviões e os vales do Afeganistão, dissipou o pânico. A sala ficou momentaneamente em silêncio. Dr. Sam Evans, concentre-se nas vias aéreas, Elijah. Comandado, movendo-se para o centro do sala. Posto de triagem da enfermeira Miller 2 precisa de curativos compressivos agora. Ordenado, liberem os corredores. Quero um local designado. Caminho para a radiologia. Você e você. Ela apontou para 3. Estagiários congelados. Iniciar linhas e 4. Verde etiquetas para a sala de espera. Etiquetas amarelas para baías. Etiquetas vermelhas de 4 a 8. Fique aqui. Quem te colocou no comando? Uma enfermeira desesperada. Perguntou. Eu perguntei, disse Elijah, pegando um tesouro de trauma. Mova-se. Pelos próximos 4 horas, Elijah Jenkins não era enfermeiro. Ela foi uma maestrina de orquestra da vida. E a morte? Ela mudava de cama em cama, a variar lesões com terror velocidade. Ela pegou um erro interno sangramento em uma menina de 10 anos. Ela reiniciou um fratura exposta em um menino, então ele não entraria em choque. Ela trabalhou com eficiência mecânica. Foi ao mesmo tempo belo e aterrador. No mirante acima, Richard Pierce observava. Ele tinha descido para ver. Por que Vai não havia retornado o contato? Observou a mulher que ele estava tentando destruir, salvar seu hospital da destruição total colapso. Ao lado dele, Vai estava em seu telefone. Estou enviando o arquivo para o Teams. Bem, Sr. Pierce. Vamos enterrá-la. Richard olhou para a cena abaixo. Ele viu Elias segurando a mão de uma criancinha aterrorizada garota enquanto simultaneamente dirigia uma residente sobre como suturar. Ele viu o jeito como os funcionários a olhavam, não era de concordância. Medo, mas com absoluta confiança. E por um breve segundo, Richard Pierce sentiu uma pontada de algo que ele não havia sentido antes. Anos. Vergonha. Mas então ele se lembrou de seu filho, seu legado, a narrativa.
Faça isso, disse Richard. Vaze o arquivo. Lá embaixo, na sala de emergência, Elijah limpou o sangue de sua testa. A correria havia passado. As crianças estavam estabilizadas. Ela respirou fundo. Respirando fundo, encostada no balcão. Gator se aproximou dela. Ele tinha ficado distribuindo cobertores e água, fazendo o que ele pôde. Você se saiu bem, doutor. Gator disse baixinho. Elijah deu-lhe um sorriso cansado e triste. Acabou, Gator. Eles vão me destruir. Eles têm o arquivo Carbel. Os olhos de Gator se arregalaram. Amplo. Ele sabia sobre Carbal. Todo operador fez isso. Foi uma tragédia, não um crime. Mas a mídia não saberia disso. Diferença. Eles não fariam isso, disse Gator. Eles fariam, sim. Elijah disse. Ela desamarrou a máscara. Eu tenho para ir antes que as câmeras voltem. Mas ao se virar para sair, as portas principais à porta da emergência deslizou para o lado. Não era a imprensa. Não foi a polícia. 4 homens entraram. Eles não estavam usando ternos. Eles usavam calças jeans desbotadas, táticas botas e camisas justas o peito e os braços. Eles se moviam com graça predatória examinando a sala. O homem na liderança era um gigante de 1,95 metros de altura. Com uma barba espessa e tatuagens correndo pelo pescoço. Ele olhou em volta do pronto-socorro. Até que seus olhos pousaram em Elias. Ele parou. Seu rosto se contorceu em uma enorme expressão de dor. Sorriso. Ora, trovejou o gigante. Pensávamos que você estivesse morto, sente. Elijah congelou. Ela reconheceu aquela voz. Era o sargento-mestre Ber Kowalski, seu antigo sargento de pelotão. E ele não vinha sozinho. O reencontro no meio de a sala de emergência caótica era uma colisão de 2 mundos. Urso Kowalski ele não apenas abraçou Elijah. Ele a envolveu completamente. Ele cheirava tabaco, óleo de arma e coisas velhas. Couro, o cheiro de segurança. Nós vimos no vídeo, resmungou Ber, dando um passo para trás. Mas mantendo suas mãos enormes sobre ela ombros. Aquele com fuzileiro naval Viper viu isso no TikTok, acredite se quiser. Conhecíamos aquela postura. Conhecíamos aquele olhar penetrante. Pegamos o primeiro voo saindo de Bragg. Atrás de Ber, os outros 3 homens deram um passo à frente. À frente. Lá estava Viper, um atirador de elite com olhos que pareciam enxergar através das paredes. Tex, o especialista em demolições que era sorrindo como uma criança no Natal, e o Dr. Miller, o homem que havia substituído Elijah quando ela saiu da unidade. Você parece com puxa-vida, sente, disse Viper, sorrindo. Você parece que vai dar problema. Elijah retrucou. Voz falhando. Pela primeira vez tudo naquele dia, a máscara escorregou completamente. Ela não era enfermeira e não era oficial. Ela era apenas Elijah e ela era com seus irmãos. Gator se locomoveu em sua cadeira de rodas. Mais perto. Vocês trabalham com ela. Der olhou. Lá embaixo, no posto da marinha, na cadeira de rodas. Ele viu a perna que faltava, as cicatrizes. Ele assentiu solenemente. Ela nos operou mais vezes. Inúmeras vezes. Você é a pessoa certa. Quem a defendeu? Sim, senhor. Jacaré, então você está conosco, disse Ber. Qualquer pessoa que cubra as 6 capas dela horas. Mas o momento de calor foi despedaçado pelo toque estridente de um alerta de última hora da televisão instalado na sala de espera. Interrompendo. Notícias. O anjo da morte,
Misericórdia geral enfermeira acusada de crimes de guerra. O silêncio tomou conta do quarto. Elijah congelou. Ela virou-se lentamente para olhar para a tela. O rosto retirado do vídeo viral era colado ao lado de um preto granulado e foto em branco de uma banca de mercado destruída em Carbal. A manchete era em negrito vermelho e condenatório. A apresentadora de notícias, uma mulher com uma expressão severa, falou com entonação. Gravidade. Fontes próximas ao hospital, a administração vazou um documento lacrado. Arquivo militar alegando que Elijah Jenkins, a enfermeira, recentemente aclamada como um herói, esteve envolvida em uma incursão mal-sucedida em 2018 que resultou nas mortes de 3 civis, incluindo uma criança. O relatório sugere negligência grave e uma violação das regras de engajamento. O herdeiro saiu da sala. Pacientes que Elias acabará de tratar. Mães cujas crianças que ela havia estabilizado, homens idosos ela a consolou, olhou para ela. A gratidão em seus olhos evaporou-se. Substituído por suspeita e horror. Isso é verdade, sussurrou uma mãe. Apertando o filho contra o peito. Você matou um bebê. Elias ela sentiu como se tivesse levado um tiro. A dor física de um tiro teria sido preferível a isto. O Carbalo, a memória que ela passou 5 anos correndo da poeira, dos gritos, do falha. Não foi assim, Elias. Gaguejou, dando um passo para trás. Ela é uma monstro, gritou um homem lá do fundo. O quarto. Tire-a de perto das crianças. Não, gritou o Gator, girando a cadeira. Virar-se para encarar a multidão. Isso é mentira. Você não conhece o contexto. Mas a multidão, a mentalidade já havia se instalado. O medo se espalha. Mais rápido que a verdade. E Evans, o comparecendo, que havia confiado nela apenas minutos atrás, olhou para o seu gráfico, incapaz de encará-la. Elijah olhou. Ender. Eles conseguiram. Pierce conseguiu. O rosto do urso endureceu como pedra. O gigante jovial havia desaparecido. Em seu lugar estava uma operadora de primeira linha. Quem é Pierce? O presidente, Elijah. Sussurrou, e seu filho. Elias recuou. Ela se afastou, com as mãos tremendo. Eu preciso ir. Eu não posso ficar aqui. Ela se virou e correu. Ela empurraram-nos pelas portas duplas, correu pelo corredor e saiu correndo. Para a área de ambulâncias. A noite fresca. O ar atingiu seu rosto, mas ela não conseguiu. Respirou fundo. Ela se encostou no tijolo. Parede, deslizando até atingir a calçada, enterrando o rosto nos joelhos. Dentro do hospital, a atmosfera passou do choque à ameaça. Segurança, os guardas estavam se dirigindo para o pronto-socorro. Urso viu Elias correr. Ele não a perseguiu. Ele sabia que ela precisava de 1 minuto. Em vez disso, ele virou-se para sua equipe. Viper, assegura o perímetro. Nenhum jornalista chega perto dela. Der pedido feito. Tex, você está em comunicação. Descubra. Quem vazou esse arquivo? Quero o nome e um endereço IP. Já está nele, disse Tex. Digitando freneticamente em um tablet robusto, ele tirou algo da mochila. É um queda digital. A origem remonta a um escritório de advocacia Vineland Associates. O registro de data e hora é de 20 minutos atrás. Urso olhou para Gator. Onde está esse presidente? O jacaré apontou para cima. Último andar. Escritório na cobertura. Der quebrou o seu nós dos dedos. Doutor, fique com Elijah. Proteja-a, Gator, você está comigo. Vamos conversar com gestão. Eu não consigo andar, sargento, jacaré. Disse,
com frustração evidente em sua voz. Eu não te pedi para andar, disse Bear, agarrando as alças do Gator's cadeira de rodas. Preciso de uma testemunha, e você parece que você tem muita raiva para compartilhar. Richard Pierce estava comemorando. Ele estava de pé, junto à janela do seu escritório, observando as vans de notícias se multiplicam abaixo como baratas. Ele segurava um copo de uísque, saboreando a ardência. Está feito, Arthur. Vine disse, sentado no sofá de couro, parecendo satisfeito consigo mesmo. Social: a morte de uma enfermeira está em destaque na mídia. O conselho não terá outra escolha senão demiti-la por justa causa para proteger a imagem do hospital. O processo judicial referente a Gregory desaparecerá por causa dela. A credibilidade foi destruída. É uma limpeza. Varrer. Gregory Pierce, que havia retornado ao no escritório, parecia menos certo. Mas o arquivo era confidencial, Arthur. Não é. Isso é ilegal. Vine acenou com a mão, de forma desdenhosa. Foi uma entrega anônima. Não é possível rastrear a origem disso até nós. Além disso, quem vai investigar os militares? Eles querem esquecer o Carbu. Tanto quanto ela. Richard pegou um gole de uísque. Veja bem, Gregory, no mundo real, a verdade não importa. A percepção importa. Nós controlamos a percepção. Bam! As pesadas portas de carvalho do escritório não se abriram. Explodiram para dentro. Um mecanismo da fechadura quebrou, enviando lascas de madeira voando pelo ar-sala. Richard deu um pulo, derramando sua bebida. Vaidoso pulou do sofá. Na porta estava um homem gigante com uma barba como um viking, empurrando uma cadeira de rodas contendo um fuzileiro naval furioso. Flanqueando eles eram outros dois homens que se pareciam com eles. Comeram arame farpado no café da manhã. Segurança! Richard gritou, estendendo a mão para sua mesa. Telefone. Não se preocupe, disse Viper, encostado no batente da porta quebrada. Sua segurança está tirando uma soneca. Nós usamos nossas vozes internas. Urso rolou Gator para o centro da sala. O ar em o escritório de repente pareceu muito alto e muito magra. Quem é você? Perguntou vaidosa, tentando reunir sua autoridade legal. Esta é uma propriedade privada. Eu vou te pegar. Preso por arrombamento. Urso ignorou, caminhou diretamente até ele. Richard Pierce. O urso se erguia imponente sobre o presidente. Ele se inclinou para perto, muito perto. Richard conseguia ver o cinza individual. Pelos em sua barba. Você tem exatamente 10 segundos para me dizer. Por que você decidiu arruinar a vida de uma boa mulher? Vida, sussurrou o urso. Era um som aterrador. Eu não sei do que você está falando. Sobre, gaguejou Richard, recuando. Até que ele bateu na mesa. Ela é uma responsabilidade. Ela matou uma criança. Ela tentou para salvar uma criança. O jacaré rugiu de seu cadeira. Aquela criança estava equipada com uma colete suicida. Elijah recebeu a explosão. Escudo e cobriu a criança com o seu próprio corpo para tentar cortar os fios. O colete detonou. Ela foi atingida por estilhaços no lugar de uma criança, que já estava morto. Seu filho da mãe. O quarto ficou em silêncio. Gregory Pierce olhou para Gator e depois para o seu pai. É verdade. Não importa. Vaidade interrompeu. O relatório diz que é civil vítimas. É tudo que o público precisa para saber. Bear voltou seu olhar para Vine. Você é o advogado. Sou eu, disse Vine, ajeitando a gravata.
E eu sei que lei. Você não pode me tocar. Eu não vou para te tocar, disse Bear. Mas ele está, Bear apontou para a porta. General Alova entrou, mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele estavam 4 agentes em quebra-ventos estampados com as siglas NCIS e FBI. O rosto de Richard Pierce ficou da cor de leite coalhado. O que é isso? Ricardo sussurrou. Este general Alova disse segurando um saco plástico contendo uma unidade USB é o resultado de um rastreamento em um vazamento de informações ultrassecretas e sensíveis informação compartimentada. Veja bem, Sr. Invão, quando você baixou aquele arquivo de servidor seguro usando o código de acesso eu, ingenuamente, dei o hospital para fins de verificação, somente você deixou um pegada digital. Alova se aproximou. E quando você enviou por e-mail para o New York Times, você cometeu traição. Vazamento de informações confidenciais. Movimentações de tropas e dados operacionais, mesmo de 5 anos atrás, coloca ativos em risco. Esse arquivo continha nomes de intérpretes locais que são ainda no país. Você acabou de assinar os documentos deles. Mandados de morte. Vain caiu no cadeira, sua arrogância se esvaindo como água. Eu não sabia. Eu só queria a página de resumo. O desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento. Dos agentes do FBI, disseram, dando um passo à frente. Com algemas. Arthur Vain, você é sob custódia por violação da lei de espionagem. Richard Pierce tentou distanciar-se. Eu não enviei. Isso era ele. Ele é meu advogado, agindo em nome dele. Nós temos suas mensagens de texto. Disse Richard friamente. Vaze a informação. Enterre-a enviado às 16h15. O segundo agente do FBI moveu-se em direção a Richard. Richard Pierce, você está preso por conspiração para distribuir informações classificadas e obstrução da justiça. Assim que as algemas se fecharam em Richard, Gregory Pierce ficou paralisado, com os pulsos presos. À esquina. Ele olhou para o pai, o homem que sempre consertava tudo sendo arrastado como um comum criminal. Gregory, disse Alova. Gregory saltou. Você não está preso, disse Alova. Mas a junta médica vai receber um relatório completo sobre sua conduta em a sala de emergência, incluindo a testemunha e declarações da sua própria equipe de enfermagem que estavam muito ansiosos para conversar comigo a equipe na última hora. Gregory desmoronou. Contra a parede, sua carreira efetivamente acabou. Urso se virou para Jacaré. Pronto para ir. Onde? Perguntou o Gator. A imprensa. Conferência, disse Bear. Eles fizeram uma bagunça. Vamos limpar tudo. Lá embaixo, no saguão do hospital. A cena. Era Bedum. Os repórteres gritavam. As câmeras disparavam flashes. Elias não está em lugar nenhum, provavelmente ainda está se escondendo. Na área de ambulâncias. O hospital porta-voz, uma mulher aterrorizada chamada Linda estava tentando se manter no pódio. Por favor, estamos investigando as alegações. Mova-se. Uma voz trovejou. Urso Kowalski subiu ao pequeno palco. Ele parece um administrador de hospital. Parecia uma montanha. O quarto ficou silêncio. Atrás dele, o general Alova. Gator e o resto do time se alinharam. Meu nome é Sargento Mestre Léo Kowalski, disse Bear ao grupo. De microfones. Eu era o chão comandante da operação em Carbal que vocês todos estão estampando manchetes sobre. As câmeras deram um zoom. Elijah Jenkins, tenente-comandante Jenkins, está sendo chamado de assassino hoje. Eu estou aqui para contar o que realmente aconteceu. Bear fez uma pausa,
olhando diretamente para o lente da câmera principal. O alvo era um fabricante de bombas. Ele usou seus próprios filhos como escudos. Quando invadimos, ele acionou um colete à prova de balas em seu filho de 6 anos. Filho. Todas as outras pessoas naquela sala correu para se proteger. Elijah Jenkins correu em direção ao menino. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Ela tentou desarmar. Ela o protegeu com o próprio corpo. A explosão a arremessou a 6 metros de distância e a lançou para frente. 3 fragmentos de estilhaços em seu pescoço. Ela acordou gritando, não por causa de a dor, mas porque ela não conseguia salvar ele. A voz de Bear vacilou ligeiramente, então endurecido. Ela carregou a culpa daquele dia por 5 anos. Ela desistiu da medicina porque ela sentia que não merecia curar as pessoas. Mas hoje eu a vi salvar uma dúzia de crianças em um acidente de ônibus enquanto o homem que invasou este arquivo estava sentado em um escritório, bebendo uísque. Bear deu um passo para trás e o general Alova deu um passo à frente. Os indivíduos responsáveis pelo vazamento disso arquivos fora de contexto foram presos pelas autoridades federais. Alova anunciou-se que a narrativa termina aqui. Elijah Jenkins não é um criminoso. Ela é o melhor oficial que já tive comandado, e o general Mercy tem sorte de deixar esvaziar as latas de lixo deles, deixe sozinho e salvando seus pacientes. O quarto a situação se complicou. Gritaram-se perguntas. A narrativa mudou instantaneamente. Mas Elias não estava lá para ver. Ela estava sentado na calçada da ambulância Bahia, olhando fixamente para as próprias mãos. Ela ouviu a porta se abriu atrás dela. Ela não se virou. Por aí. Você os demitiu? Ela perguntou. Silenciosamente. Melhor, disse a voz de Gator. O general os prendeu. Elias virou. O jacaré estava lá com o urso e os garotos atrás dele. Acabou, sente urso disse suavemente, a verdade veio à tona. O verdadeira verdade. Elias se levantou lentamente. Ela olhou para sua antiga equipe. Ela olhou para o hospital, que tentou devorá-la. Acho que não consigo mais trabalhar aqui, disse Elias. Não depois disto. Ótimo. Alova disse, saindo dos sombras. Porque eu tenho uma oferta de emprego para você. Elias enxugou uma lágrima da bochecha dela. Cansei do general militar. Sei. Aye sorriu. Isto não é militar. E não se trata de amamentação. General Alova não ofereceram a Elijah um emprego de escritório no Pentágono. Ele não lhe ofereceu uma contrapartida. Há um mundo obscuro das operações secretas. Ele a afastou do caos do Bahia da ambulância em direção ao seu SUV preto estacionei perto da saída. Gator e a equipe seguiram em frente. Distância respeitosa. O Conselho de Administração do Mercy General está realizando uma votação de emergência neste momento. Alova disse, encostando-se no carro. Porta. Com Richard Pierce no Federal Custódia e o estoque do hospital com a situação financeira em queda livre, eles estão desesperados. Eles precisamos de um rosto novo, alguém que o público. Confiança, alguém impecável. Elias riu, um som seco e amargo. Você quer que eu seja um mascote? Aperte as mãos e beije os bebês para fazer as pessoas se esquecem que o presidente era um traidor. Não, disse Alova bruscamente. Eu quero que você administre o lugar. Elijah olhou fixamente. Olhe para ele. Sou enfermeira, general. Tecnicamente, sou uma enfermeira demitida. Você é um cirurgião de trauma com título de especialista. Certificações em 3 estados e um tenente-comandante com comando e experiência, corrigiu Alova.
Eu possuo uma participação majoritária significativa em um grupo de saúde que administra esse hospital. Acabei de ativar. Estou demitir toda a liderança executiva equipe. Estou instalando um novo chefe de trauma e medicina de emergência. Ele estendeu a mão. Quero que você pegue a trabalho, Elijah. Mas não apenas administrar o pronto-socorro. Quero que você transforme este hospital em uma referência em cuidados e trauma para veteranos e integração. Quero que você contrate caras como Doc Miller e Bear. Eu quero que você construa o sistema que você sempre desejou ter tido. Você voltou para casa. Elijah olhou para o hospital. Ela olhou para as janelas da sala de emergência onde ela esteve invisível por 5 anos. Olhou para Gator sentado em seu cadeira de rodas, quebrada por um sistema que o tratavam como um estorvo. Em uma condição, disse Elijah, diga-me qual é a jacaré. Gerencia a segurança e a defesa do paciente. Elijah disse, acenando com a cabeça para o fuzileiro naval. E criamos uma ala de atendimento gratuito para veteranos. Sem perguntas sobre o seguro, sem espera. Listas. A louva e sorriu. Pronto. 6 meses depois, as portas automáticas do Mercy General abriu, mas o ar lá dentro estava diferente. O estéril, aterrorizado silêncio que antes permeava a espera-sala havia desaparecido. Era um ambiente movimentado e eficiente. E surpreendentemente calmo. Em frente à mesa, um homem de terno impecável permanecia de pé, ereto. Ele caminhava mancando levemente, auxiliado por uma perna protética de alta tecnologia que brilhava sob as luzes. Era o Gator. Ele não era mais um sem-teto. Ele era o diretor de serviços ao paciente. Ele conhecia todos os clientes habituais pelo nome, e quando ele falava, até mesmo com os bêbados mais arruaceiros. Silenciaram por respeito. No sala de emergência, o caos de uma sexta-feira à noite. Estava em pleno andamento. Trauma 1, ferimento por arma de fogo. Até o abdômen. As portas se abriram de repente. Os paramédicos trouxeram um jovem em uma cadeira de rodas. O médico deu um passo à frente. Ele era jovem, arrogante, recém-formado em medicina, lembrando a todos, de forma desconfortável, de Gregory Pearce. Muito bem, escutem, eu quero tudo, gritou o novo morador. Exames laboratoriais, uma tomografia computadorizada e saia da minha frente. Eu sou o responsável aqui. Ele empurrou uma enfermeira. Além disso, uma jovem que parecia aterrorizada. De repente, a temperatura do quarto pareceu. Queda de 10 graus. Dr. Stevens. A voz não era alta, mas se propagava. O peso de um golpe de martelo. Elijah Jenkins estava parado na entrada da sala de emergência. Ela não estava usando, já não se vê mais o uniforme azul desbotado de uma enfermeira. Ela usava um longo casaco branco. Bordado no peito estava escrito Dr. Elijah Jenkins, chefe do Departamento de Medicina de Emergência. Mas ela não tinha a aparência de uma administradora. Ela tinha as mangas arregaçadas, revelando tatuagem desbotada de tridente em seu pulso. O cabelo ainda estava preso num coque prático, mas seus olhos eram como aço afiado. O Dr. Stevens ficou paralisado. Chefe, eu estava apenas assumindo o controle do você empurrou a enfermeira Martinez, disse Elijah. Aproximando-se. Todo o pronto-socorro parou para assista. No meu hospital, não empurramos. A equipe mantém o paciente vivo. Você é apenas o mecânico. Você entendeu? Sim, senhora. Stevens engoliu em seco. Gotas de suor se formavam em sua testa. Ótimo, disse Elijah. Ela se aproximou do paciente. Agora, seu ângulo de entrada. A ferida sugere envolvimento do fígado.
Se você correr para TC sem estabilizar-o sob pressão, ele entra em colapso no corredor. Verifique. As vias aéreas são estabilizadas, em seguida, examinadas por ultrassom. Certo. Sim. Já estou fazendo isso. Steven gaguejou, começando a trabalhar com uma humildade recém-descoberta. Elias observou por um instante, depois se virou para ir embora. Ela passou por Ber, que estava trabalhando como técnico líder em trauma. Ele acenou discretamente com a cabeça. Ela saiu. Entrei no corredor e vi o Gator. Suave Gator sorriu. Ele vai aprender, disse Elijah. Disse. Ou ele vai embora. Falando em saindo, disse Gator, entregando-lhe um tablet. Confira as notícias. Elijah olhou na tela. Uma reportagem de notícias local mostrou um rosto familiar. Era Gregory Pierce. Ele parecia desgrenhado, mais velho. Ele estava carregando caixas em uma van de mudança. A legenda dizia, cirurgião desonrado perde licença médica solicitada por falência. Ao lado desse artigo havia outro. Em relação ao seu pai, Richard Pierce, ex-presidente do hospital, condenado a 15 anos em uma prisão federal. O karma não tinha. Acabou de atingi-los. Passou por cima deles. Recuaram e passaram por cima deles novamente. Elijah devolveu o tablet. Ela não sentia alegria. Ela simplesmente sentiu que o assunto estava encerrado. Dr. Jenkins. Elias se virou. Uma menina, talvez de 7 anos. Anos de idade, estava parado ali segurando a mão da mãe dela. A mãe olhou cansado, exausto. Sim, perguntou Elias, suavizando sua expressão. Minha mãe disse que você é a mulher que salvou as crianças do ônibus. A menina disse timidamente. Ela disse que você é um herói. Elias se ajoelhou então ela estava na mesma altura que a garota. Pensou na medalha em sua gaveta. Casa. Ela pensou no menino em Carbal. Ela pensou nos anos de escondido. Eu não sou um herói, querida, disse Elijah, sorrindo. Sou apenas uma enfermeira que finalmente ela se lembrou de que era médica. Ela ficou de pé. Levantou-se e olhou para sua equipe. Urso Jacaré, as enfermeiras, a equipe. Elas eram uma família. Vamos lá, disse Elijah para Gator. Temos trabalho a fazer. Enquanto caminhava de volta à luta, cabeça erguida, Elijah Jenkins não era mais o fantasma. Ela era a comandante, e todos sabiam exatamente quem ela realmente era. Que jornada! Espero que você tenha sentido a mesma coisa. Intensidade dessa história. É uma história poderosa. Lembrete, nunca julgue alguém. Um livro pela capa ou uma enfermeira pela sua aparência. Scrubs. A jornada de Elijah de um silencioso fantasma para o líder do hospital prova que a verdadeira força não precisa de gritar para ser ouvido. Mas quando isso acontece, falar muda tudo. Os médicos arrogantes e corruptos das autoridades pensaram que poderiam esmagá-la. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Você não arranjar briga com um fuzileiro naval que tem não há nada a perder. Se você gostou esta história de justiça, redenção e karma implacável, por favor, destrua esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que adoram um bom militarismo drama e inscreva-se com notificações para que você nunca perca a próxima parte. O que você teria feito se estivesse em os sapatos de Elias? Me avise nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima. O próximo.